Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Palco, que é o meu canal. Meu nome é Juan, também conhecido como JC, e estamos aqui para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Que ninguém pediu, mas eu quis fazer. Bem, da última vez o vídeo que eu fiz foi sobre conceito da franquia. Cântico de Invocação, algo presente nos animes, nos mangás e até nos jogos de Yu-Gi-Oh! Dessa vez eu vim trazer um evento que eu fiz com meus amigos e demorou mais do que deveria, que foi o Torneio dos Protagonistas. Resumidamente, o Torneio dos Protagonistas foi um torneio realizado no EdoPro, que é um aplicativo / jogo de Yu-Gi-Oh! Onde temos cartas do TCG, do OCG, do anime, mangá e jogos. Primeiramente, em forma de mensagem, eu fiz e enviei para um grupo de amigos uma lista com os protagonistas da franquia Yu-Gi-Oh! Tirando, claro, Sevens e Go-Rush, já que eles usam modalidade alternativa de duelos. E para encher o buraco que ficou graças a isso, tivemos que incluir o AI de Yu-Gi-Oh! Vrains. E as instruções de como montar seus decks foram as seguintes. Primeiramente, eles só poderiam usar cartas que já foram usadas pelo personagem ou que ele tem acesso por algum meio. Segundamente, eles só podem usar uma cópia de cada carta, exceto aquelas cartas que precisam de outras cópias de si mesmas para ativarem seus efeitos. Exemplos são, acho que é o Cocomelon do Yugizinho, que quando é destruído, invoca outras duas cópias dele mesmo do deck para o campo. Fora as regras de montagem de deck, os duelos iam acontecer com algumas regras diferentes e específicas. Primeiramente, seria uma cruza da Master Role dos Pêndulos, ou seja, das regras da época da Pêndulo com a da Link, ou seja, a Extra Monster Zone para os monstros Link poderem ser invocados, e as zonas Pêndulo estariam separadas. Se eu pudesse também, eu permitiria a invocação ilimitada de monstros Pêndulo do deck adicional. Porém, como infelizmente o EdoPro não nos permite isso, a invocação Pêndulo ficou meio nerfada. Os duelos aconteceram em uma melhor de 3, ou seja, quem vencesse 2 duelos avançava para a próxima rodada, e nós usávamos um sistema dos jogos de Yu-Gi-Oh! Conhecido como Destiny Draw, que quando a vida do seu oponente é praticamente o dobro da sua, e você não controla nenhum monstro e ele sim, em vez de realizar a sua compra normal, você simplesmente pode puxar uma das 5 cartas que você seleciona no início do duelo para sua mão. E estranhamente não era a gente que escolhia a carta que ia puxar, o jogo só mandava uma das 5 cartas aleatórias que a gente escolhia. Se a gente só escolhesse uma, a gente ia puxar essa. Foi bem divertido assistir, participar e organizar esse torneio, porém aconteceram alguns inconvenientes. Primeiramente, 2 participantes simplesmente não apareciam para duelar toda vez que eu chamava por eles, e era um duelo entre os dois, então eu tive que substituir eles pela CPU do EdoPro. E antes disso tivemos outros 2 problemas com os participantes. O primeiro, que era para usar o deck do Aten, vulgo Yami Yugi. O motivo, o EdoPro dele não estava conseguindo montar cartas e nem aceitar. Então eu mesmo tive que substituir ele enquanto usava o Yui ao mesmo tempo. O outro foi o cara que ia jogar com o deck do UC. Só que ele acabou desistindo e desinstalou o EdoPro, então eu tive que fazer meu amigo Rin substituir ele. Dadas essas explicações, vamos para os primeiros duelos do torneio. Pretendo dividir esse torneio em 3 ou 4 vídeos, fazer uma análise curta dos duelos enquanto eles aparecem na tela. Vamos começar esse show! De um lado, temos eu, com o deck do meu protagonista favorito de Yu-Gi-Oh!, Sakaki Yuya, que ainda não está jogando, agora sim. E do outro temos o Rin, que começou esse duelo com o protagonista favorito dele, Tsukumo Yuma. Ambos são dignos de serem chamados de os protagonistas mais poderosos dos animes de Yu-Gi-Oh! Mas é muito interessante ver esse duelo, porque a falta de poderes afeta muito mais o Yuma do que o Yuya, já que a invocação Pêndulo, ela, como eu posso dizer, é bem consistente. Esse primeiro duelo serve para mostrar o abismo que tem entre o TCG e o anime, já que sem os poderes, olha como o Yuma é derrotado tão rápido.
Como o torneio trabalha em cima de uma melhor de 3, estamos indo para o segundo round, que iria determinar se eu ia passar direto com 2 vitórias ou se o Rin ia ter chance de virar. Agora, nesse duelo também, outra coisa que é mais visível ainda é o quão distante estão o TCG e o anime, novamente lembrando. Olha, por exemplo, o que uma mão muito boa, mesmo com os efeitos dos animes, é capaz de fazer. Um Topper, pena que o Rin fez misplay e acabou destruindo ele. Porém, mesmo tentando se recuperar, fazer o Hope Roots, não adiantou muita coisa. A diferença entre um deck com os poderes e sem os poderes é muito gritante. A diferença da consistência do deck do Yuma e do Yuya é gigantesca. Tudo que o Rin conseguiu fazer agora foi um monstro XYZ que só funciona em outros XYZs, e como eu tinha um Synchro no campo, ele era totalmente inútil. Infelizmente não teve muita reviravolta. A primeira reviravolta que acontecia não deu muito certo. O problema é que ele invocou tarde demais. O efeito do futuro tópico é de roubar o monstro que eu controlo. Só que eu já tinha botado uma armadilha que reduz ataque de monstro. Ou seja, ele tentou me atacar com o meu próprio monstro e eu reduzi o ataque dele, fazendo ele tomar dano porque a defesa do bicho que ele atacou era maior. Então, no final do turno, o meu monstro voltou pra mim, eu invoquei o monstro da mão, usei o meu monstro que estava enfraquecido e o monstro que acabei de invocar pra fazer synchro e ganhei o duelo. Pela falta de participantes do nosso torneio, agora quem tá duelando de novo é o Rin, só que ele tá usando o deck do Yusei, e como vocês podem ver, tá tudo fluindo muito rápido. O motivo disso é que o nosso amigo Search, que tem um deck extremamente consistente, ele acabou brincando. Como vocês podem ver, ele tá cheio de magia na mão. E o Rin, ele também conseguiu, porque ele puxou todos os reguladores do deck em uma mão só. E não conseguiu fazer synchro, ele só veio conseguir lá pro final, depois que o duelo enrolou muito, 13 turnos. Não consegui falar muito dos personagens na primeira parte desse duelo do Ai vs Yusei, mas eu vou fazer a introdução. O Yusei é o protagonista de Yu-Gi-Oh! 5DS, 5Ds, que é um dos protagonistas mais inteligentes de Yu-Gi-Oh! E com um deck bem rápido. E o Ai, ele é meio que um protagonista secundário de Brains, que acaba virando um antagonista, um vilão no final. O deck de ambos é bem rápido, já que o do Ai trabalha em cima de invocação Link e de algumas invocações extras como Fusão, Synchro, Xyz. E o do Yusei trabalha puramente na base do Synchro. Eu já tenho que spoiler que esse duelo acabou sendo o melhor duelo entre o Rin e o Search, já que foi bem equilibrado. Uma hora um batia, outra hora o outro defendia, e assim por diante. Inclusive, foi aqui que eu vi umas estratégias muito mirabolantes, não queria falar nada não. O azar do Search é que a mão dele não veio lá das melhores do mundo. Ou seja, ele foi se virando no 1% consistência e 99% fé. Porém, ele até que tá conseguindo se virar. Conseguiu fazer um Ninguribo, conseguiu fazer um Synchro, ou seja, batalha de Synchros. E o que é mais divertido é ver o Rin se defendendo, o Search se defendendo, ambos usando 200% do cérebro para se virar com esses decks de anime. Eu tinha ficado em silêncio por não ter nada a comentar, mas dessa parte aqui eu tenho. Foi a partir do momento que o Rin invocou esse monstro que o duelo ficou mais emocionante. Porque o efeito do synchro dele é toda vez que alguém ataca, ele muda pra defesa. Porém, esse monstro que o Rin acabou de invocar, esse nível 4, ele tem a habilidade de atacar direto. Ou seja, toda vez que o Search muda o monstro dele pra ataque e ataca, o Rin usa a habilidade do 5 para trocar ele para defesa. E no próximo turno, por tabela, o Rin ataca direto naquele monstro. Épico demais foi ver o Search perdendo vida e agora Destiny Draw. Ele literalmente ia perder se não tivesse sacado esse outro nível 4, mas ele sacou, conseguiu fazer XYZ e foi nesse momento que a vitória foi decidida. Porque ele simplesmente conseguiu fazer uma invocação Xyz, o efeito do Xyz limpou o campo do Rin e aí já não tinha mais o que fazer. Era um monstro synchro, um Xyz e 2 ataques diretos, finalizando assim a segunda partida. Esse terceiro round não foi tão divertido.
Antes a gente tá vendo o ponto de vista do Search, agora a gente tá vendo o ponto de vista do Rin, do TCG News. E acontece que a mão do Search veio boa. Ele conseguiu comprar carta, ativar a Island pra fazer os combos dele. Enquanto o Rin veio com a típica mão de anime geração 1 de Yu-Gi-Oh! Que é colocar a carta virada pra baixo, baixar monstro e encerrar o turno. Foi literalmente o que deu pra fazer. E nisso o Rin tentou enrolar, tentou sobreviver, mas não tinha como, o campo do Search e a mão estavam perfeitas. E é nesse turno que o Search encarna o Ai, porque se liga na jogada do menino. Ele usa a Island para invocar um monstro nível 4, aí ele faz o que? Ele ativa outra magia que permite ele mandar carta pra mão, ele invoca outro nível 4, com 2 monstros nível 4 ele sobrepõe, faz o Xyz ativa o efeito dele e limpa os monstros do campo. Ele invoca um monstro da mão, pelo efeito do outro da mão ele invoca 2 do cemitério, e com os 2 do cemitério ele faz synchro. Efeito do synchro destrói todas as magias do campo. É o combo perfeito. Com isso ele tem 3 monstros poderosos e encerra o duelo atacando direto. Aí eu compro a mão inicial, aí eu vejo o que veio. Aí eu pensei, ferrou. Tô fazendo um deck de símbolo, o cara vai combar, vai acabar comigo. Aí eu vejo que ele não fez nada, tipo assim, entre aspas nada. Aí eu pensei, pô, tá tranquilo. Aí meu turno, compro uma carta. Não veio nada bom. Aí eu pensei, ferrou. Aí turno seguinte, ele invocou um monte de bicho, spamando um monstro ali. Aí eu pensei, ferrou. Essa foi a mentalidade, o primeiro duelo inteiro. Só digo algo. Foi triste jogar só com o regulador na mão. E essa foi só a primeira parte do torneio. Ainda vai ter mais vídeos falando sobre ele. Por mais que tenha demorado bastante para concluir, foi bem legal, deu para se divertir com a galera. Bom, é isso, até a próxima parte.